Agora sim, vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente Lula lançou um novo programa que vai aumentar em mais de 1 milhão o número de estudantes em escolas de tempo integral. Para isso, deverá repassar 4 bilhões de reais a estados e municípios para a ampliação das vagas com jornada superior a 7 horas diárias. Por conta do projeto de lei das fake news, o governo federal está elaborando um documento para a implantação da Política Nacional de Educação Midiática. O debate vai incluir o ensino midiático na educação básica. Essa nova política vai envolver os Ministérios dos Direitos Humanos, da Educação e da Saúde. E os deputados federais começaram a se movimentar para agendar a data de instalação da CPMI dos atos golpistas. Até o momento, apenas 11 parlamentares tiveram seus nomes formalizados na Secretaria-Geral do Congresso Nacional. São 32 vagas ao todo. Ainda falando sobre política, a Polícia Federal teve acesso a áudios envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e identificou nas contas de Mauro Cid 7 depósitos em dinheiro vivo que foram utilizados para pagamentos pessoais da ex-primeira-dama. A polícia investiga agora se isso se trata de prática de rachadinha. Nos assuntos políticos locais, vamos falar que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro gastou mais de 4 milhões de reais para enviar alimentos ao Yanomami, que não foram consumidos por eles. A FUNAI também participou da prática assinando um contrato milionário que possibilitou na compra de cestas básicas contendo sardinha e linguiça calabresa. Não há indícios de entrega desse material nas aldeias e o governo sabia disso. Vamos falar também que o governador Wilson Lima inaugurou no aeroporto de Manaus um sistema automatizado de acesso ao embarque doméstico. Na ocasião, ele aproveitou para dizer que pretende transformar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em um hub aéreo na Amazônia. Aqui no estúdio vamos receber Valdemir Santana, presidente da Central Única dos Trabalhadores, que vai falar para a gente sobre a atuação da CUT nesses 40 anos. Na nossa série especial com as instituições sociais aqui da capital, hoje nós vamos relembrar a história da Casa Vida, uma entidade que, além de funcionar como creche, cuida de crianças que convivem com o vírus do HIV. E tem destaques do esporte. O Ministério Público do Amazonas realizou uma operação contra manipulação de resultado no futebol. A partir de agora, fique ligado. Eu sou Liliane Araújo, seu A Tarde na Onda desta segunda-feira, 15 de maio, está no ar. E já virou aqui um costume. Antes de a gente começar o nosso debate político, eu quero saber se você aí, no outro lado da telinha, já está seguindo as nossas redes sociais. Se ainda não, vamos colocar aqui um QR Code para você apontar a câmera do seu celular e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui nos bastidores do A Tarde na Onda. E aproveita que você já está com o celular na mão, segue lá meu Instagram, @LilianeAraújoOficial, que eu também compartilho tudo sobre o programa. Agora sim, a gente vai iniciar o nosso debate político. Já está aqui comigo no estúdio a comunicadora e diretora executiva do portal O Convergente, Érica Lima. Boa tarde, Érica. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, Liliane. Boa tarde para você que está nos assistindo. Aproveito e já desejo para você um feliz Dia das Mães, que foi nesse domingo. E hoje tem muita coisa para a gente conversar por aqui. E eu também vou convidar para participar conosco o advogado e comentarista Maicon Monteiro. Boa tarde, doutor Maicon. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Maicon. Seja bem-vindo. Olá, Liliane. Boa tarde a todos. E feliz Dia das Mães também, para você a mãozona. Boa tarde, Manaus. Estamos nós mais uma vez aqui para a gente aproveitar essa tarde maravilhosa, cheia de conhecimento e notícias da nossa querida Manaus. E, vamos dizer assim, a gente vai aquecer o seu coração e surfar nessa onda de conhecimento. Bem-vindo na Tarde na Onda.
Eu também vou chamar para fazer parte desse nosso debate o advogado e comentarista Anderson Fonseca. Boa tarde, doutor Anderson. Seja bem-vindo. Obrigado, Liliane. Muito obrigado também você que está nos assistindo agora. Um grande prazer estar aqui com o Dr. Michael, com a nossa amiga Érica. E hoje tudo verde, né, Liliane? Vamos lá para debater os assuntos do nosso Brasil, da nossa política, da nossa região e do mundo. É verdade, nem percebi. Agora que eu olhei bem, né? Tô vendo que você também tá de verde. É sintonia, é isso aí. E a gente já começa o nosso debate falando que o governo federal lançou um novo programa com o objetivo de aumentar em mais de 1 milhão o número de estudantes em escolas de tempo integral. Para isso, deverá repassar 4 bilhões de reais a estados e municípios para a ampliação das vagas com jornada superior a 7 horas diárias. O programa foi lançado lá no Ceará pelo presidente Lula com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana. O novo programa de educação inclui formação de educadores, orientações curriculares, incentivo a projetos inovadores e criação de indicadores de desempenho. A iniciativa visa todos os entes federativos que poderão aderir ao programa através do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Antes das considerações, a gente vai assistir um trecho do discurso do presidente Lula durante o lançamento do programa. O que vocês têm que ter clareza é o seguinte: não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem antes investir na educação. Investir na educação não é colocar uma criança na escola porque a criança precisa de uma merenda escolar. Investir na educação é fazer escola no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário de qualidade. Porque quanto mais qualidade tiver o ensino, quanto mais qualidade tiver a universidade, a escola técnica e o ensino fundamental, mais qualificado vai ser aquela pessoa que está estudando. Nos últimos anos, todas as provas feitas em todos os estados brasileiros e nas escolas brasileiras, o estado do Ceará sempre foi qualificado como o estado de melhor qualidade de educação. Então, na hora que eu tive que escolher o ministro da Educação, eu não tinha dúvida de escolher o Camilo. Mas aí era preciso que o Camilo tivesse a pessoa que ajudou ele a fazer essa educação de qualidade, que era a Isolda. Eu falei, então vou trazer o Camilo e a Isolda para a gente fazer uma revolução educacional nesse país, para que daqui a alguns anos esse país não deva nada a ninguém na qualidade da educação do nosso povo. Érica Lima, nessa primeira fase, o governo federal vai estabelecer metas. Qual a sua opinião a respeito do formato desse novo projeto de educação que foi lançado? Eu acredito que esse formato desse projeto de educação, ele é fundamental, ele é importante e ele tem que ser consolidado aqui no nosso país. Inclusive, esse formato já foi apontado em outros momentos para que a gente estabelecesse dessa forma a educação do nosso país. Eu vou colocar aqui que algumas conferências foram realizadas e em torno dessas conferências foram feito um relatório. Esse relatório, ele subsidiou alguns estudos que apontou a necessidade desse tipo de intervenção na educação. E esse relatório vai trazer diretrizes para o FNE, que é o Fundo Nacional de Educação. E quando a gente fala sobre educação em tempo integral, ele é fundamental para o nosso estado, ele é fundamental para todo o Brasil. Porque para se trabalhar a educação, ela requer tempo. E uma criança que ao invés de estar na rua e ela estando na escola, é bem melhor. Eu vou pedir para a gente assistir agora um trecho da fala do ministro da Educação, Camilo Santana. E a escola tempo integral, ela vai beneficiar o aluno desde a creche até o ensino médio. E aqui eu queria agradecer porque quem executa a política da educação básica lá na ponta, nos estados e municípios,
são prefeitos e governadores. Portanto, eu queria aqui, antes de saudá-los, queria cumprimentar e pedir uma salva de palmas a todos os professores desse país, do Ceará, do Nordeste, do Brasil, que lutam todos os dias, que merecem o nosso reconhecimento pelo esforço de trabalhar pela educação de qualidade nesse país. E queria pedir aqui uma salva de palmas a todos os nossos alunos de escolas brasileiras e cearenses aqui presentes. Hoje nós estamos aqui, presidente, para o senhor lançar o programa de escola tempo integral. Nesse momento nós vamos lançar uma meta inicial de 1 milhão de novas matrículas. 1 milhão. O governo federal, através do MEC, vai colocar, disponibilizar 4 bilhões de reais para induzir essa política de tempo integral em todo o Brasil. Nós já temos apenas 15% das escolas. E o prefeito, o governador, a secretária, o secretário vai poder fazer o seu plano. Se ele quer a matrícula na creche, se ele quer no ensino fundamental, se ele quer no ensino médio. E o MEC vai apoiar tecnicamente e vai apoiar financeiramente essa política tão importante. Doutor Maico, a meta do governo é alcançar até 2026 mais de 3 milhões de matrículas. Na sua opinião, qual a importância de investimentos em escolas de tempo integral? Olha, o que acontece? Quando se fala em escola de tempo integral, é importante sim o investimento, só que não é só abrir as vagas. Tem todo um aparato que interfere nesse sistema. Então é preciso tomar cuidado com isso. É um investimento importante? Eu acho maravilhoso. Falta pouco até. Eu queria que o investimento fosse 10 vezes cada viagem que o presidente Lula faz no exterior, como por exemplo a última que ele fez agora para ela gastou mais de 1,5 milhão. Então 4 milhões não é nada comparado à viagem de poucos dias para distribuir em todo o Brasil. Então acho que tem que ser mais investimento e não pode só investir nas vagas. Você tem uma meta aí, tem os marcadores, tudo bem, a gente vai analisar isso. Só que se você reparar, você vai entender que a educação em si, ela não evoluiu com o tempo. Tudo evoluiu, desde aparelhos de telefone, etc., as formas de vender, o marketing, as redes sociais, mas o modo de estudar não evoluiu. Então a gente precisa evoluir isso, e para a gente conseguir evoluir isso e atingir esses marcadores, a gente precisa investir também na mão de obra, nos professores. Eu preciso qualificar os professores. Os professores que desejam fazer um mestrado, um doutorado, e não conseguem. A gente não tem esse investimento aqui. A gente não tem incentivos para eles, como a gente tem em países de primeiro mundo, como é o caso da Europa, por exemplo, você tem investimento desde a internet que o professor utiliza, a plano de telefone celular ou computadores, que são ferramentas, hoje em dia, que qualquer um utiliza, e principalmente o professor, o educador, na sala de aula. A parte de ser integral é interessante porque ele também amplia outras áreas, como, por exemplo, os pais precisam trabalhar e precisam deixar o filho em um tempo maior na escola. Então, os investimentos são importantíssimos, só que nós devemos saber como investir, fazer esses marcadores funcionarem. Seria isso. Doutor Anderson, atualmente o estado do Amazonas tem em torno de 26 escolas de tempo integral. Qual é a avaliação que você faz desse projeto do governo federal aqui para o nosso estado? Levando em consideração a dificuldade que existe, por exemplo, em relação à internet, à logística de alguns municípios. Muito bem, Liliane. Já andei aqui ouvindo o meu amigo Michael mencionando a questão de formação de educadores, currículo, etc., que é muito salutar. Já falando, quem sabe, aí, indiretamente na questão de infraestrutura. E é realmente isso que é, né? Não adianta nós ter toda uma boa vontade de verba federal para fazer essas instituições de tempo integral se nós não tivermos aí a contrapartida de ter a infraestrutura necessária para alocar essas crianças, os professores, ter a tecnologia necessária para que ela possa ser desenvolvida. Aliás, eu até chamo aqui a atenção, né? Essas questões de educação básica e fundamental, elas são de atribuição primária do município.
Por isso que o ministro, quando esteve lá falando, e o presidente Lula mencionou, né? Os prefeitos que quiserem, etc., os governadores do estado que quiserem levar para o seu estado. Por que ele mencionou isso? Porque essa verba federal fica à disposição. Vai do governador do ente federado, né, do estado ali, solicitar para fazer parte desse programa, ou então do prefeito do município, que vá lá e solicite fazer parte deste programa. O que quer dizer? Nós temos que olhar aqui para a nossa Câmara e temos que olhar também para a movimentação dos nossos professores, cutucando lá os nossos chefes do Executivo para solicitar fazer parte deste programa, para que possamos ter instituições de tempo integral com todas essas circunstâncias aí mencionadas nessa notícia. Agora, como você bem colocou, temos que colocar também a questão da educação em nível estadual e municipal como prioridade, fazer aí a questão da infraestrutura, orientar melhor no que diz respeito aí à questão curricular, a questão de acesso à internet. No nosso caso aqui, nós ainda temos um ponto bastante positivo, que existe um próprio estúdio de TV foi montado na época da Covid para poder levar a educação de maneira remota. Então a gente já está num bom caminho, basta só a gente fazer aí, juntar as forças e dar andamento nesse projeto que parece que veio com tudo para ser bastante positivo. Ainda falando de educação, nosso próximo destaque envolve o projeto de lei das fake news. O governo federal está elaborando um documento para a implantação da Política Nacional de Educação Midiática. O debate vai incluir, entre outras iniciativas, o ensino midiático na educação básica. Essa nova política vai envolver os Ministérios dos Direitos Humanos, da Educação e da Saúde. O governo pretende iniciar a conscientização nas pessoas lá na base. Uma pesquisa realizada com o apoio do Google divulgou que pelo menos 62% dos brasileiros não sabem identificar se uma notícia é falsa. Antes da gente começar a falar desse assunto, a gente vai assistir um trecho da fala do secretário nacional de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o João Brant, sobre a implantação dessa nova política. Primeiro o seguinte, a secretaria nasce de uma constatação de que o Estado brasileiro estava sem um espaço para olhar para as questões do ambiente informacional no plano digital. Ou seja, nós tínhamos discussões mais gerais sobre estratégia digital, coordenadas pela MCTI, nós tínhamos algumas questões de crimes que andavam pelo MJ, mas faltava um ambiente para cuidar disso. E aí havia, inclusive durante a transição, a questão fica no Ministério das Comunicações, vai para outro espaço, foi definido isso na SECOM. E esse recorte, eu acho que ele é importante porque ele, de certa maneira, é a discussão de comunicação social que organiza a nossa agenda. Nós estamos falando, portanto, de políticas digitais de comunicação social. Quais os desafios que a gente vê de cara? Primeiro, revisar o ambiente normativo, quer dizer, entender o que está faltando, o que está sobrando, o que precisa ser feito para avançar. Nós tivemos uma discussão, por exemplo, do PL 2630, nos últimos anos, que tentava trazer alguns desses elementos. Nossa avaliação é de que o Poder Executivo precisa avançar numa avaliação e numa capacidade de dialogar com vários setores para afunilar uma perspectiva, uma visão sobre isso. O segundo tema chave é a discussão da sustentabilidade do jornalismo no ambiente digital. Nós temos uma visão de que o jornalismo é uma atividade de interesse público, ele é pilar da democracia, e de que a gente precisa preparar, fazer com que essas discussões sobre remuneração e sustentabilidade do jornalismo estejam na ordem do dia. Então, estamos começando a fazer algumas conversas nesse sentido também. A terceira é a discussão de educação midiática. Eu acho que a gente faz séculos que a gente, digamos, tangencia esse tema, leitura crítica da mídia, depois educação para o ambiente digital, mas isso nunca se tornou prioridade e o Estado brasileiro nunca se organizou para, de fato, transformar isso num ponto-chave da organização, tanto da educação formal, quanto de atividade de educação informal. Então, acho que nossa ideia é trabalhar junto com o MEC e junto com entidades da sociedade civil nessa frente. E, por último, em termos de prioridade, pensar os mecanismos de proteção contra violações de direitos no ambiente digital. Agora, eu quero saber as impressões de vocês, depois da gente ouvir um pouquinho, né? Um trecho aí dessa entrevista do secretário nacional de Políticas Digitais do Governo Federal,
né? Porque o governo federal tem um projeto de lei que sofreu alterações e vai ser votado na Câmara também, que é a PL, né, das fake news. E também vai lançar o programa de educação midiática. Como é que vocês avaliam isso? Né? Vocês têm 1 minutinho e meio cada um para a gente fechar sobre esse assunto aqui da educação e dessas questões, né, de fake news. Eu começo perguntando do doutor Michael, na sequência, doutor Anderson e, por último, Érica Lima. Olha só, é um projeto assim importante, porém o que deve ser verificado e o que deve ser levado em conta nesse projeto são o que vai ser tratado nessas aulas, digamos assim, ou como que vai ser abordado esse tema. Porque as habilidades que devem ser propostas para os alunos é que eles consigam identificar o que é fake news, como que ele verifica uma fonte. Então, são situações que ele mesmo pode, sozinho, verificar essas fontes e falar, não, isso aí é fake news, ele já matar isso. E sempre de forma transparente, demonstrando a ética. Então, é isso que é o ponto mais difícil. Se ele conseguir fazer isso por esse, será um projeto maravilhoso. Doutor Anderson? Liliane, eu sigo nessa mesma linha de que a educação é fundamental para que a gente possa alcançar esses objetivos. Já existe a questão da PL que está verificando a questão da outra ponta, né? Punir quem acaba utilizando de fake news, punir quem acaba utilizando aí de mecanismos de tecnologia para induzir a erro as outras pessoas. Mas essa iniciativa que nós estamos verificando de ensino, creio que é o melhor dos caminhos, é investir na educação, na cultura do nosso povo e fazer com que a pessoa possa compreender por si só e tirar aí as suas conclusões, se a notícia que está diante é verdadeira ou não, e também saber lidar com as plataformas digitais, os meios de comunicação. É uma situação bastante desafiadora, né? Tendo em vista o nível educacional do nosso povo, que precisa cada vez mais aí aumentar. Mas, em algum momento, isso tem que começar, né? E essa iniciativa vem de maneira bastante positiva. Agora, como disse meu amigo Dr. Michael, é necessário verificar o que vai estar na grade curricular disso daí, né? Para também não passar aí uma doutrinação, né, de comunicação ou algo nesse sentido. A questão é a liberdade de pensamento, mas com responsabilidade. Érica? Bom, o meu pensamento vai para outras questões, gente. Eu acredito que isso é pertinente. Inclusive, a gente não ouve mais falando sobre referendos, né? Para trazer a participação da sociedade civil no controle, que a gente chama aqui de controle social, para a gente discutir pautas como essa. E inserir isso na educação é fundamental. Eu sou daquela que eu confio muito nos educadores. Não é à toa que o cara estuda 4 anos, faz especializações. E quando a gente fala em doutrinação, a gente está colocando principalmente relacionado a temáticas que boa parte da sociedade, com conhecimento mais tradicionalista de senso comum, ela estabelece como que são doutrinações, são coisas que estão sendo impostas. Mas eu acredito que sim, que nossos educadores têm condições de colocar isso como uma pauta, de trazer criticidades, reflexões, inclusive métodos para que os alunos realmente possam discutir e criar instrumentos para, por exemplo, identificar uma notícia que ela é falsa ou não. Olha, pasmem para vocês, até pessoas de formação de nível superior, quando estabelecem uma discussão ou colocam alguma coisa na rede social, a gente vê que muitas vezes são fake, avaliam nossos jovens. E o investimento da educação para crianças e adolescentes nesse segmento vai trazer uma questão de desenvolvimento daquilo que já é um problema, que é a desinformação em massa, principalmente pelo acesso às redes sociais, à tecnologia de mídias digitais e à internet. Então, a gente precisa estabelecer uma forma técnica, científica e reflexiva sobre a notícia, sobre a informação, sobre o conteúdo que a gente faz acesso. É isso aí, eu vou pedir para vocês continuarem aqui comigo, porque a gente vai fazer uma rápida pausa, a gente vai chamar um intervalo comercial, mas depois a gente vai continuar com o nosso debate político. E ainda nesta edição tem os destaques do esporte, não perde, hein? O A Tarde na Onda volta já já. Para
Para cada ação, uma transformação. A nossa produção é maracujá, alface hidropônica. Meu faturamento melhorou em consequência da melhoria da estrada, né? O tempo que a gente gastava para chegar em Manaus hoje é muito mais rápido. A estrada é muito boa, é uma obra de ponta. Não chega uma hora, a gente já está lá na capital. É assim que o governo do Amazonas vem recuperando a infraestrutura do estado. É assim que a gente muda para melhor a vida das pessoas que mais precisam. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estudantes do Amazonas são prejudicados com a decisão do STF, que retirou o sistema de cotas da UEA. 80% das vagas eram destinadas a candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no Amazonas. Na Assembleia Legislativa, parlamentares destacaram a importância da união de forças com a bancada federal amazonense para tentar reverter a situação. Antes da decisão, apenas 20% das vagas eram destinadas a estudantes que concluíram o ensino médio em outros estados. Na última segunda-feira, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, retiraram o sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, que destina 80% das vagas de cada curso para candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no Amazonas. A reserva de vagas está amparada na Lei Ordinária 2.894 de 2004, que dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA. Mas para o ministro Alexandre de Moraes, as cotas com base na localidade ferem o artigo 19 da Constituição Federal, o qual é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O ministro Luiz Roberto Barroso também discordou das cotas, justificando que, além do artigo 19, também viola os artigos 206 e 208 da Constituição, que determina que o ensino deve ser ministrado com igualdade de condições e ainda que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Na Assembleia Legislativa, parlamentares discordaram da decisão do Supremo, que, segundo eles, deverá prejudicar os estudantes amazonenses. Destacaram ainda que medidas precisam ser tomadas junto à bancada federal amazonense. A decisão do Supremo foi muito infeliz. Então, a gente tem que reunir a Casa do Poder Legislativo, reunir os deputados federais, reunir os senadores que representam o nosso Estado, para que a gente possa achar uma solução. Porque nós precisamos trazer igualdade ao povo do interior, ao povo da capital e ao povo dos outros estados. Porque abrir essa decisão está abrindo a oportunidade de estudantes de outros estados concorrerem à vaga da nossa universidade do nosso estado. E o nosso maior patrimônio que nós temos hoje dentro do nosso estado é a nossa universidade estadual. Eu acho que decisões, elas têm que ser cumpridas, mas elas podem sim ser contestadas nas esferas cabíveis, elas podem ser contestadas, inclusive, com a aprovação de novas leis ou de emendas constitucionais. Né? Embora a gente tenha a obrigação de cumprir, o Estado do Amazonas é um cumpridor, a universidade é cumpridora, né, do que tenha que ser, mas eu queria aqui dizer que nós precisamos, com urgência, reunir a nossa bancada da Assembleia Legislativa, reunir com a bancada federal, e o próprio reitor da UEA, o governador do estado, nós precisamos achar uma solução para essa questão da UEA. De acordo com a UEA, a instituição é mantida exclusivamente com recursos estaduais, diferente da situação das universidades federais, cujos impostos pagos em âmbito nacional credenciam brasileiros de todas as regiões a frequentá-las. Nós precisamos aqui dentro dessa casa dar uma resposta, né, apresentar uma solução para esse problema, porque a UEA foi criada com essa finalidade de trazer o desenvolvimento, trazer os avanços, é mantida exclusivamente com recursos oriundos do polo industrial. Então, a UEA é nossa, é do estado do Amazonas, é do povo amazonense. A universidade afirmou que não lançou as datas do próximo vestibular e disse que vai cumprir a decisão do Supremo, porém, em paralelo com a Procuradoria-Geral do Estado, que irá estudar o caso.
Quem assiste o Dia a Dia na Onda Digital sabe. Aqui, a informação é em tempo real. A sua revista eletrônica diária está na TV e com ela, a querida Bia Borges no comando, levando informação e entretenimento para suas manhãs com muito bate-papo e as principais notícias do Amazonas e do mundo. Dia a Dia na Onda Digital, de segunda a sexta, de 9h30 ao meio-dia. Aqui, na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Estamos de volta ao vivo para todo o Amazonas através do nosso canal 8.2 da TV aberta e para todo o Brasil e para o mundo através do YouTube. Você já acessou o canal da Rede Onda Digital no YouTube? Então, tá esperando aqui? Aproveita para seguir, ativa a notificação do sininho, aí você vai saber toda vez que a gente subir um vídeo novo ou quando a gente estiver ao vivo. Vamos seguir agora com o nosso debate político e quem me acompanha hoje é a diretora executiva do portal O Convergente, a Érica Lima, e os advogados Anderson Fonseca e Maicon Monteiro. Você que começou a nos acompanhar agora, nesse exato momento, ligou aí a TV no canal 8.2. No bloco anterior, nós falamos que o governo federal ele lançou um novo programa de educação que vai aumentar em mais de 1 milhão o número de estudantes em escolas de tempo integral. Para isso, o governo vai repassar 4 bilhões de reais para a ampliação de vagas com jornada superior a 7 horas diárias. Nós falamos também que o governo federal está elaborando, por conta do PL das fake news, um documento para a implantação da Política Nacional de Educação Midiática. O debate vai incluir o ensino midiático na educação básica. E agora a gente vai continuar com o próximo destaque. O Supremo Tribunal Federal ele formou maioria de votos para transformar em réus mais 245 denunciados por participarem nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No total, já são 795 pessoas envolvidas. Os deputados se movimentam agora para agendar a data de instalação da CPMI dos atos golpistas. Até o momento, apenas 11 parlamentares tiveram seus nomes formalizados na Secretaria-Geral do Congresso Nacional. São 32 vagas ao todo. Além desses, os senadores Davi Alcolumbre, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho e Soraya Tronic estão cotados para assumir uma vaga. O senador Sérgio Moro deve ficar com uma vaga de suplente destinada ao partido União Brasil. A CPMI ela está quase formada. O que nós podemos esperar dessa comissão, hein? Eu já começo perguntando do doutor Anderson. Liliane, nós países, eu ia dizer de maneira redundante, nós podemos esperar, e eu espero que trabalhe, né? Porque até o momento está aí no stick and collie de quem vai fazer parte dessas comissões. A gente faz um belo histórico aqui, né? Os atos de 8 de janeiro geraram uma série de repercussões, existem vários inquéritos correndo no STF, existe uma CPI também na Assembleia do Distrito Federal, e essa que é mista na Casa do Povo com a Casa dos Estados, né? O Senado e a Câmara, parece que até agora ainda não encontraram um caminho para começar os seus trabalhos, né? Num determinado momento, a oposição que instalou isso estava levando à frente, o governo não queria, depois inverteu os papéis, agora eles estão tentando aí colocar o maior número de representantes de cada um dos lados para levar isso daí adiante. Até este momento, têm se confirmado alguns partidos, tanto da base quanto da oposição, para a formação da CPMI, mas sem uma data aí no horizonte para iniciar efetivamente os seus trabalhos. Enquanto isso, estamos perdendo tempo. Nossa Assembleia dos Povos aí, né, da Câmara e do Senado, já tem mais de 100 dias de trabalhos, né, de exercício dessa legislatura, lembrando que isso inicia no início de fevereiro, né, os trabalhos do Legislativo Nacional, e até aqui ainda não se fez muito ou pouco se andou no sentido de verificar exatamente todos esses aí que precisam ser escrutinados, né, no que diz respeito às suas participações naqueles atos nefastos do início do nosso ano. Bom, vamos esperar para ver se agora, né, com o presidente Lula de volta aqui ao país,
procurando fazer as suas alianças políticas, conversar diretamente com os interlocutores, já tem conversado com os presidentes tanto da Câmara e do Senado para ver se consegue dar andamento nisso, e realmente ela já vai poder ser instalada, e aí sim já temos aí um sinal de apuração de tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro. Doutor Michael, as suas impressões? Bom, quando a gente fala de investigações, dessa parte de CPMI, certo? E rachadinha, a gente vê que tem uma cortina de fumaça por aí. Então, às vezes, então, isso na mídia para dizer que está ganhando e tal, e etc., para fugir de outras coisas que deveriam estar acontecendo no governo e não ocorrem. Mas, julgada por quê? A investigação ela tem que ser conduzida policial e ela tem que ser transparente. Tem que se investigar e verificar se esses valores foi apresentado com informações realmente tem algum respaldo. Se não, se é só uma cortina de fumaça para não fazer o que o governo federal deveria fazer. Algumas coisas ele acerta, outras erra e assim é a política. Então eu acho que ele deveria se preocupar mais em cumprir o que foi prometido na época de campanha e vamos usar esse marco para as pessoas que ele prometeu fazer do campanha. Érica? Eu acho a CPMI muito importante. A relevância dela é para estabelecer um marco de que tudo o que ocorreu não vai ficar em vão. E entendendo que essa CPMI, ela não tem um poder de polícia. Pelo contrário, ela é um inquérito. Ela faz um levantamento investigativo, onde traz a população, a TV, aquilo que a gente não consegue ver quando está dentro de uma delegacia, que eu acho super relevante de toda a população, ela está acompanhando. Você que está na sua casa, você vai conseguir ver através, né, da TV os políticos se posicionando, as pessoas que vão ser convocadas para poder ser ouvidas. E isso é relevante, isso faz parte do processo democrático. A gente precisa ouvir, a gente precisa fazer um levantamento, a gente precisa ter apontamentos, porque a lei ela precisa ser efetivada, ela já está sendo aplicada. E assim, se da esquerda ou da direita houve intervenções, houve falhas, isso tem que ser apurado. A questão aqui não é direita e esquerda. A questão é que atentados como esse contra a democracia, contra os poderes, ele não pode ocorrer. A politicagem no nosso país ela tem que acabar. Essa polarização, a polarização ela tem uma certa relevância, porque ela traz aquele assunto para ser discutido em massa, mas ela não pode ser colocada com um viés de violência que vai contra o que existe de legislação. A legislação no nosso país, nós temos muitas. O que a gente precisa é da aplicabilidade, da efetivação dessas leis. Mas eu acredito e eu sou a favor que esteja essa CPI, que as pessoas sejam ouvidas, que as pessoas nas suas casas estejam acompanhando, porque vai gerar um relatório e a gente consegue ter explicações de muitas outras situações. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo bancário de Mauro Cid, o braço direito de Bolsonaro, que foi preso semana retrasada por fraude no cartão de vacina contra a Covid-19. A Polícia Federal teve acesso a áudios envolvendo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e identificou nas contas de Mauro Cid 7 depósitos em dinheiro vivo que foram utilizados para pagamentos pessoais da ex-primeira-dama. Tem pagamento referente à despesa hospitalar em nome de Maria Helena Braga, tia de Michele. Tem pagamentos de boletos para o irmão dela e também o envolvimento de pelo menos 2 assessoras. Em seu depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid disse que não sabia da origem do dinheiro, se saía das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro ou da ajudância de ordens da presidência. Aí eu pergunto, doutor Maicon, claramente isso, se for comprovado, é uma prática de rachadinha de acordo com o que diz a lei?
não é? Justamente essa parte que eu estava falando. Como é que, se realmente for comprado e não usado para cortina de fumaça e outras coisas, isso tem que ocorrer a prisão, vai ficar calado a rachadinha. Se tem investigação, e aí está transparente, eu sempre prezo que a Érica muito bem sei, a população quer saber, nós queremos saber, e aí, houve, aconteceu, então tem que pagar. Então vai ter que cumprir. O que determina a lei? Aí tem que ser pagado. Simplesmente ela praticou isso, porque não tem como saber de onde está vindo a origem do dinheiro, se ele fez a transferência, vamos dizer assim. Aí como é que foi essa transferência? Como que isso se sucede? É para isso que serve as investigações. Então, é esses os pontos, tanto uma investigação da CPMI, como também, em específica, a Polícia Federal vai ter que investigar, vai ter que apurar e ver da onde esse dinheiro saiu ou foi para que exatamente. Então, eles vão ter que explicar a origem desse dinheiro. Não tem como falar, eu não sei. Apareceu um dinheiro na conta e eu não estou sabendo. Não é possível. Conta não é assim. Na de vocês, aparece. Érica, tem uma matéria que saiu no Convergente em destaque sobre esse assunto. O que vocês apuraram? O que a polícia já sabe até agora que envolve a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro? Dentro das apurações que foram estabelecidas, é justamente o que foi ouvido, que está nos celulares. E aí as discussões que estão em torno, né, que está saindo nas redes sociais e que a gente fez toda essa apuração, esses áudios. E nesses áudios eles estão sendo comprometedores, porque eles falam exatamente de um montante de dinheiro que supostamente a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vinha recebendo, inclusive, dinheiro vivo. E eu acredito que isso seja um apontamento extremamente relevante, porque a gente já está em um novo governo também. É claro que a gente está falando de governo anterior, mas isso é um alerta, né? É um alerta. Porque, gente, todo o dinheiro que nós recebemos, a gente tem que prestar conta. Né? Isso tem que ser prestado conta no imposto de renda. Hoje tudo é pelo CPF, hoje existe a unificação dos sistemas. E aí a pergunta é, né, sobre esse dinheiro vivo que supostamente a ex-primeira-dama, através desse material apurado dos telefones celulares e dessas discussões que, inclusive, o Mauro, ali em momentos, ele coloca que ele está preocupado com esse dinheiro, ele está preocupado com a forma que está sendo viabilizado esses recursos, porque ele fala que isso ali, entre aspas, né, pode inclusive se demonstrar como uma rachadinha. Então você vê que o assessor ali, ele já tinha uma preocupação, isso de acordo com as informações que a gente foi apurando. Doutor Anderson, os advogados de Bolsonaro já falaram do assunto e disseram que os pagamentos eram em dinheiro vivo, porque se tratavam de pequenos prestadores de serviço, que não há nenhuma irregularidade, mas não informaram a origem do dinheiro. Quais são as suas impressões? Meus amigos, eu procuro nesses assuntos ter um pouco mais de cautela e aqui deixar bem claro, eu não tenho nenhum político de estimação, a gente tem preciso aqui comentários positivos e negativos desse governo e do governo anterior, mas algumas coisas que chamam a atenção acerca do sistema, né, do que a gente está verificando nesse exato momento. Por exemplo, para a gente estar falando de rachadinha, eu devo estar falando de um recebimento ou ilegal ou então um recebimento que é feito legalmente por um parlamentar, sendo que uma parte dele fica com o parlamentar e a outra fica com a sua origem, né? Até o momento, pelo menos nas notícias que nós temos aí ouvido acerca deste assunto, desses valores que foram encontrados de depósito, pelo menos aonde posso verificar, não se encontrou essa situação. O que se tem dito é que são valores em espécie, feitos de maneira sequenciada, né, quebrada aí nos pagamentos de caixas eletrônicos, que é uma prática muito comum nos casos de rachadinha. Ok, pode até ser uma prática muito comum nos casos de rachadinha. Isso não quer dizer automaticamente que o dinheiro que está sendo aí dado e encontrado
se encontra nessa circunstância. Até porque o próprio sistema bancário, ele limita o número de depósitos, o limite, né? Você muitas vezes tem que realmente fracionar os valores para poder colocar nos envelopes, para colocar nos caixas eletrônicos. Então aí fica uma outra situação de ordem estrutural, vamos dizer assim, do próprio sistema bancário. Os valores que estão sendo mencionados aí giram em torno de R$ 5.000 a R$ 8.500 para pagamento de contas de familiares, planos de saúde, coisas dessa natureza. Um pouquinho complicado aí, de repente, a gente verificar que isso daí foi objeto de alguma ilicitude, tendo em vista que são gastos comuns, cada um de nós que tem plano de saúde tem aí para pagar. Agora, a grande indagação que fica realmente é da origem desse numerário, né? E também tem que desmistificar um negócio. Não é crime você ter dinheiro em espécie em casa, não é crime você pagar em espécie, não é crime você utilizar da moeda corrente no nosso país para fazer aí os seus pagamentos, fazer frente às suas obrigações. Agora, você tem que ter uma justificativa plausível de onde veio este dinheiro, como é que ele chegou aí na sua mão, enfim, qual é a origem, né, desses seus numerários para fazer frente às suas opções. Neste ponto é que reside a indagação. Até aqui, os advogados, o próprio Cid já mencionou isso. Olha, eu recebi esse dinheiro e partia do pressuposto que tudo era legal. Vinha aí de fontes seguras, vinha aí da parte do presidente, da esposa dele, para eu fazer pagamentos comuns que, enfim, era determinado para eu fazer, né? De novo, contas aí as mais variadas. Acende aí uma luzinha amarela, porque a gente está envolvido com uma série de circunstâncias nesse início de ano que tem aí a família Bolsonaro, recebimento de joias, isso e aquilo outro, mas até aqui, pelo menos de acordo com aquilo que foi noticiado, não existe ainda uma ligação do que eles tiveram aí de acesso na mão, os comprovantes de depósito, e a origem desse dinheiro. É necessário mais investigação para a gente realmente saber e poder afiançar realmente se houve ou não alguma prática de corrupção nesse episódio que envolve a Michelle e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Muitas interrogações a respeito aí desse caso, mas o que mais chama a atenção é por que não falaram qual é a origem do dinheiro? Né? Muito mais simples, já simplificava isso, resolveria logo toda essa situação, né? Porque cria mais expectativa, mais especulação, né? Enfim, a gente vai ficar acompanhando sim essa situação, mas a gente já acendeu, como bem disse o doutor Anderson, a luzinha amarela aí, ó, algo não está correto aí, né? Falta mais explicação. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente chamar um intervalo comercial, mas a gente volta em instantes com o nosso último bloco de debate político. E ainda nessa edição a gente vai falar de solidariedade no nosso quadro com as instituições sociais. Boa Tarde na Onda volta em instantes. Quem assiste o Dia a Dia na Onda Digital sabe. Aqui, a informação é em tempo real. A sua revista eletrônica diária está na TV e com ela, a querida Bia Borges no comando, levando informação e entretenimento para suas manhãs com muito bate-papo e as principais notícias do Amazonas e do mundo. Dia a Dia na Onda Digital, de segunda a sexta, de 9h30 ao meio-dia. Aqui, na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Quem conhece o Largo e o Teatro Amazonas, sabem sua fama. Mas quando a gente fala de turismo, o centro tem vários lugares para visitar. Hoje, o Na Onda do Turismo te leva para conhecer o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo. Inaugurado no dia 4 de novembro de 2005, durante o 2º Amazonas Film Festival, ele é um espaço que foi criado visando receber exposições de artistas da capital e interior. O espaço, antes de ser o que é hoje, já foi a moradia de políticos influentes e sede da construtora Raiol, que ocupou o espaço até 2005. Hoje é um local de referência de arte contemporânea na cidade de Manaus. Venha visitar o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e conhecer mais nossos artistas. Esse foi o Na Onda do Turismo. A Câmara Municipal de Manaus realizou audiência pública no plenário Adriano Jorge, onde recebeu representantes de comunidades da zona rural de Manaus.
Na discussão, a necessidade de melhorias no serviço de telefonia fixa e móvel, no atendimento de saúde, na infraestrutura dos ramais, entre outros assuntos. A propositura foi da vereadora professora Jaqueline. E aqui nós estamos juntando todas as comunidades dessas áreas para discutir sobre a questão da infraestrutura, educação, saúde, telefonia móvel, né? E todas as políticas públicas que nós temos hoje ausência. A área rural é muito invisibilizada pelos poderes, né? E hoje a gente está trazendo essa discussão aqui para a gente dar uma resposta para a sociedade, né? Todas as demandas recebidas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Quem assiste Onda News sabe, todas as noites você tem um encontro marcado com Jackson Nascimento na tela da Onda Digital, com um balanço geral dos principais acontecimentos do dia, reportagens especiais, boletins ao vivo e as principais notícias da região norte do Brasil e do mundo. Onda News, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Estamos de volta agora na capital amazonense, 3 horas e 14 minutos. E a gente vai agora para o nosso último bloco de debate político. E os assuntos agora são da política local. O nosso primeiro destaque local envolve os Yanomami. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro gastou mais de 4 milhões de reais para o envio ao território indígena de alimentos que não foram consumidos por eles. A FUNAI também participou da prática irregular, assinando um contrato milionário que possibilitou a compra de cestas básicas contendo sardinha e linguiça calabresa. Não há registros de que os produtos foram entregues na totalidade. A denúncia revelou que o governo de Jair Bolsonaro estava ciente da situação dos Yanomami. A FUNAI também comprou 19 toneladas de bisteca para enviar ao Vale do Javari. Porém, esses produtos nunca chegaram até as aldeias. A empresa que foi utilizada pelo governo Bolsonaro para a compra dos alimentos também está sendo investigada, depois dessas suspeitas na tramitação das negociações. Uma crise que foi anunciada e poderia ter sido evitada se o governo federal cumprisse realmente o seu papel, né, de enviar esses alimentos, ou seja, teria minimizado essa situação, né, de extrema, né, desnutrição que estava acontecendo e que ainda acontece, né, em algumas regiões. Quais são as impressões de vocês? Eu já começo perguntando da Érica Lima. As minhas impressões aqui é que realmente esse genocídio ele tem assinatura embaixo. Porque a gente fez uma matéria pelo Convergente, onde a gente ouviu trabalhadores de saúde, pesquisadores, e aí manda até um abraço para a pesquisadora Katia Lima, que traz sempre contribuições importantes para todas as matérias que a gente elabora. Gente, os trabalhadores de saúde, inclusive, né, falavam e relataram que denunciavam o governo federal, que denunciavam ao governo do estado de Roraima, que tem sim participação, que deve responder também, né? A gente sabe que a pauta indígena ela é federal, mas ela tem coparticipação com o município e estado. E aí o governo de Roraima ficou caladinho. Então, assim, depois que para a gente chegar a uma situação que a gente viu, que correu o mundo, as imagens são estarrecedoras pela situação dos povos Yanomamis. Então, assim, não tem dúvida, gente, que isso foi uma omissão e essa omissão ela é criminosa. A gente vê que a contaminação das águas, ela ocorreu, a incapacidade dos povos originários de, por exemplo, pescar e ter alimentos saudáveis para que eles possam aí se alimentar. Então a coleta foi completamente comprometida com a respeito de alimentos. E quando a gente vê, seja um possível desperdício, ou seja, que esses alimentos não chegaram a essas aldeias, que a gente sabe que as localidades onde elas estão são isoladas, e aí tem várias ferramentas, tem aí o exército, né? Várias instituições que podem chegar a esse alimento, chegar com o alimento lá junto a esses povos. Então, gente, isso daí é de deixar a gente revoltado.
Eu fico extremamente revoltada, porque são pessoas, são seres humanos, os povos originários, né? É a nossa ancestralidade, a nossa cultura. Então fica aqui o meu lamento e que a justiça do nosso país, ela nesse quesito que a gente tem prova, ela se faça, né, valer. Só para eu contextualizar aqui, antes de fazer a pergunta para o Dr. Michael, né? A gente já vinha conversando desde o início do ano, desde que, né, foi mostrado, né, essa extrema situação, né, de miséria, né, de fome e até de mortes, né, de Yanomamis. Só para o governo federal foram enviados mais de 20 relatórios feitos pela Justiça denunciando esse descaso, tanto por parte, né, da Defensoria Pública da União. Isso sem falar, como foi comentado aqui pela Érica, da omissão do governo local, que é o governo de Roraima, né, que simplesmente não fez nada. Era como se não existisse nem esses povos e nem essa região. Outro aspecto que eu queria deixar aqui bem claro é a questão, né, desses alimentos que foram comprados, né? A gente já falou aqui que foram comprados alimentos, mas o que me chama a atenção é a questão de que esses alimentos que foram comprados, né, boa parte dos itens, né, é de uma pobreza nutricional que não ia suprir a necessidade que o povo lá estava necessitando, né? Então, realmente é um descaso. Dr. Michael e Dr. Anderson, né? Eu queria as impressões de vocês. Impensável quando se fala em alimentos, trata-se de fome, de desnutrição, porque a gente que o povo vem sofrendo. Então, é complicadíssimo isso. Toda vez que se fala em alimentos, educação, saúde pública e segurança, é complicado o governo não atuar. Claro que, como a gente falou também, nesses casos também, preciso investigar, verificar o que aconteceu. Se for a que não receberam o alimento, que não foi entregue, os responsáveis para um genocídio, o abandono, isso não pode acontecer. Ainda mais com quem deveria protegê-los. Da FUNAI, que parece, pelos relatos, também está envolvida, fez contratações, etc. Então tem que se verificar essas empresas, verificar as contratações, verificar quem se recebeu e por que não recebeu. Não é ficar só nas investigações e nas denúncias. Então todos os responsáveis, inclusive os governos, têm que ser responsabilizados. Dr. Anderson. Liliane, aqui a gente já coloca um aspecto um pouco mais técnico nessa circunstância no que diz respeito à aquisição desse alimento e o seu direcionamento, né? Na administração pública, nada pode ser adquirido se não for através de uma licitação. Mesmo naqueles casos em que essa é dispensada, um registro deve ser feito dessa aquisição. Então, deve ser verificado, né? Aonde isso foi adquirido e qual era a finalidade dessa aquisição, para onde ela deveria ir, né? Eu lembro de ter visto agora, não vou recordar a fonte, mas de ter visto alguma coisa no sentido de que o alimento que foi consumido nas operações que foram feitas naquela região era uma parte para as doações, sim, para os Yanomami, enfim, para resolver aquela questão nutricional, mas uma outra parte era para a alimentação das tropas e também dos funcionários que estavam ali agindo naquelas missões, né? Então, a se verificar qual foi o destino que foi dado para essa circunstância. Isso é número 1. Número 2, né? Se realmente foi para o efeito de estar ali distribuindo para os Yanomami, quem era responsável por essa distribuição? Ora, existem órgãos públicos específicos para esta causa, né? Como você bem mesmo mencionou, aquelas situações que fugiam um pouco da normalidade, daquilo que era esperado, foram diversas vezes notificadas. O que foi feito dessas notificações? Fato é que é preciso ser apurado essa circunstância, né? Como todos nós aqui, infelizmente, tivemos o nosso início de ano surpreendidos com a informação do que estava passando ali naquele território com os nossos irmãos Yanomami.
E agora, mais do que nunca, precisamos dessas respostas. É lamentável o estado de abandono que o Estado brasileiro tenha deixado aí essa parcela da população durante todo este passado recente, e agora é a hora de prestar contas acerca dessa circunstância. Quer seja do governo passado, quer seja desse, quer seja do anterior ao último, enfim. O importante é fazer o levantamento, a prestação de contas e saber para onde foi parar todo este alimento, foi parar todas essas contratações, todos esses empenhos, enfim, se de repente também não pode ser um outro escândalo, de repente aí de desvio, colocando lá a justificativa que era para alimento, mas foi utilizado para uma outra finalidade. A conferir depois das verificações feitas pelos órgãos competentes. É bem grave, sim, essa situação ainda. Tem muitos pontos que não foram esclarecidos. E a gente também vai acompanhar essa situação, porque a gente quer saber o desfecho, né? Se serão punidos, sim, os omissos, né? Por todo esse descaso aí. Agora a gente segue com o último destaque, que é um destaque aqui do governador Wilson Lima, que inaugurou, né, na sexta-feira, né, no aeroporto de Manaus, um sistema automatizado de acesso ao embarque doméstico. Na ocasião, ele aproveitou para dizer que pretende transformar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em um hub aéreo na Amazônia. Wilson Lima reforçou que o governo do Amazonas tem incentivado as companhias aéreas a criarem novas rotas, interligando o interior com a capital e o Amazonas com outros países. Outra iniciativa está na redução do ICMS sobre os combustíveis de aviação, o que também tem contribuído para movimentar a economia a partir do turismo. Vocês acreditam no potencial do Estado em ter um aeroporto com uma grande concentração de voos domésticos e internacionais? Eu começo perguntando do Dr. Anderson. Liliane, é o meu sonho, como é o sonho quero crer de vários dos nossos conterrâneos, irmãos aqui, né? Nós temos uma população que é carente de voos, não só para o exterior, mas para o restante do país, e que dirá também para o interior. E temos também uma posição estratégica no que diz respeito à questão de voos aqui na América Central e com a América do Norte. Então, por que não fazermos aqui um hub, né, de escala para esses aviões que vêm aí do exterior e que também vêm aqui do nosso país, parando aqui em Manaus? Inclusive, de repente, copiando um pouco daquilo que o Panamá, né, para quem já voou aí de Copa, sabe que para ali na cidade do Panamá, obrigatoriamente. E se você resolve ficar um dia ali, você tem, né, alguns bônus, uma diária, uma coisa assim, para que você possa não só conhecer, mas também gastar ali os seus dólares, né? De repente, é uma iniciativa positiva para fazermos algo bastante aqui na nossa região. Você já pensou? Os aviões chegam, param aqui, ficam um dia ou dois e seguem a sua viagem. Muito interessante, é bastante positivo no aspecto econômico, não só para a questão de passageiros, mas também para o escoamento de mercadorias. Estamos aqui numa região de Zona Franca exportadora por excelência e temos aí um custo muito alto de tirar o nosso material daqui e levar para as outras partes do país, para o nosso interior e também para o exterior, né, no sentido aí da exportação. De repente, barateando, sendo um hub, facilita a nossa vida também, a vida do nosso distrito industrial, doar os seus produtos. Fica aqui também apelo para o nosso governador. Vamos verificar se isso tudo pode atrair aí as diversas empresas de aviação para baixar as suas passagens, né? Hoje em dia é mais fácil, às vezes, ir aí para São Paulo, Rio, Brasília, Minas, do que ir aqui para Parintins, por exemplo. Né? Eu nem estou falando da época do boi. Passagens muito altas, muito caras, uma infraestrutura muito precária também. Então, vamos trabalhar aí para fazer o hub? Nós vamos trabalhar também com infraestrutura nos aeroportos do nosso interior e vamos tentar baratear um pouco para que eu e você possamos conhecer também e aproveitar melhor as nossas belezas naturais do interior do nosso estado. Érica? Eu concordo plenamente com o Dr. Anderson e eu digo que além de viável, né, falta a questão realmente de boa vontade, gente. Principalmente das empresas, a gente sabe disso, mas sabe, uma coisa que me chamou a atenção e que eu tenho que deixar aqui para vocês é que esse outro momento
eu vejo assim uma articulação muito maior do governador Wilson Lima, ele que viajou, está trazendo aí bastante coisa para o nosso estado e a gente tem que estar acompanhando principalmente esses recursos, né, essas parcerias que estão sendo estabelecidas e trazer notícia para você, porque com isso a gente vai monitorando, a sociedade vai se mantendo informada. E uma coisa que o doutor Anderson colocou aqui, que eu concordo plenamente, é a respeito de que eu acredito que deva ter instâncias fiscalizadoras, e existem, né, para verificar essa questão do valor dessas passagens. É surreal o valor de uma passagem, por exemplo, em período de festa de Parintins, para cá, bem pertinho. Então, por favor, e aí eu estou acreditando, crendo aí na articulação do governador Wilson Lima, para poder dialogar com essas empresas, para sensibilizá-los, né, e ver o que a gente vai trazer aí ou dar de contrapartida. A gente já tem voo agora para Colômbia, que é bem aqui ao lado, gente. E olha o tempo que nós não tínhamos, então hoje nós já temos rota. Mas o que a gente precisa realmente é que as empresas elas comecem a olhar para o estado do Amazonas com um olhar de que aqui existe desenvolvimento e tecnologia. Porque o grande problema é porque ainda, quando se pensa no Amazonas, a gente pensa em isolamento territorial geográfico e de que aqui não há o desenvolvimento de civilização. E pelo contrário, aqui tem ciência, aqui dá para investir em turismo e eu acredito que esse é o caminho. Sem contar que, assim, não adianta tentar fazer uma política para baratear, né, essa questão, né, do combustível, para que o preço da passagem caia, para que a gente tenha mais voos para o interior, se a gente não tem condição, gente. Já viu como são os aeroportos no interior do estado? Se não tem infraestrutura, gente, como é que uma companhia vai investir, gente, com voo? É por isso que é caro. Sabe, essa questão também de voos, demanda até tem, mas às vezes não tem condição nem de segurança, né? Porque se você não tem uma estrutura decente para uma aeronave descer, não tem como uma companhia investir, né? Eu vou falar agora que foi o que todo mundo está comentando, o Festival de Parintins. As passagens mais caras, é mais caro do que eu ir para fazer um tour na Europa, gente. É ir para Parintins agora durante o festival. Aí você chega lá naquele aeroporto, tem nem condição, gente, de receber as aeronaves. É limitado as condições. Então, assim, tem que pensar bem, né, em toda essa questão e investir na infraestrutura. Não adianta nada tentar fazer voos para outras rotas, se a gente aqui não faz o deverzinho dentro de casa, né? Não é isso, doutor Maicon? Perfeitamente, Liliane. Belíssimas palavras, tirou-as da minha boca. É exatamente isso. O que acontece? Se eu quero ter companhias que invistam no nosso estado, eu oferecer alguma coisa. Então, eu tenho que investir em segurança, eu tenho que investir nos aeroportos, eu tenho que ter um estudo de impacto ambiental para verificar as linhas aéreas, o espaço aéreo. Eu tenho que investir em infraestrutura dos aeroportos, não só do principal, porque a ideia é maravilhosa. Eu estou amando essas ideias, essas viagens que o Wilson está fazendo. Está ótimo, entendeu? Só que tem que implementar de forma eficiente para que tudo funcione, porque isso gera emprego, gera receita, turismo no nosso estado. Só que, como você e eu, assim, a gente anda pelo interior aqui do nosso Amazonas, como é que ficam os aeroportos? Como é que eu vou trazer empresas de fora e colocar, por exemplo, ela fazer o tráfego ali em Pauini, que é logo ali. Se você já pegou um voo ali em Pauini, você sabe o que eu estou falando. Para o avião decolar, ele tem que andar assim, ó, quase 90 graus. A pista é de terra, só cabe avião pequeno, então é complicadíssimo ali. Você tem aeroportos do lado, Boca do Acre, por exemplo, são ativos, não estão funcionando, eles só recebem voos particulares, e isso é a maioria dos aeroportos no interior. A ideia de ter um hub, não sabe, que é como o interior de Guarulhos, onde ele recebe várias conexões de fora, como a Érica colocou, da Colômbia, de outros lugares. É maravilhoso, só que eu tenho que investir em toda a infraestrutura, atrair essas empresas e automaticamente eu vou ter concorrência, como é na Europa. É assim eu consigo interligar os interiores. Fora essa parte da aviação, nós precisamos interligar o estado
os outros estados, porque a gente só sai de avião. Se eu quiser sair aqui pela estrada, a gente tem uma BR que nunca saiu, só está no papel, que é a 319, e ela é péssima as condições dela. Dependendo da época do ano, eu consigo sair. Nem que eu já transitei por lá, você não consegue passar porque ela atola. Então, infelizmente, se a gente não investir, não vai ter essa infraestrutura que precisa no estado. Nem vai conseguir atrair, né? Investimentos, né? Então, é bem complicado. Gente, nosso debate está maravilhoso, mas o nosso tempo chegou ao fim, né? E eu vou começar aqui a agradecer os nossos convidados pela participação hoje no debate. Eu já começo agradecendo aqui a Érica Lima pela sua participação, sua disponibilidade de estar conosco aqui no estúdio. E já aproveito para desejar uma excelente semana, Érica. Eu que agradeço. Agradeço imensamente esse momento de conversar com o Dr. Maico, o Dr. Anderson. Eu acredito que a gente agrega muito para a população do nosso estado do Amazonas. Então acompanhe a gente toda segunda-feira que eu estou aqui e também o portal convergente.com.br. É isso aí. Vou agradecer também o Dr. Anderson Fonseca, que está devendo já uma visita para a gente aqui no estúdio. Dr. Anderson, já ajeita aí sua agenda, que a gente vai te esperar aqui, hein? No debate. Obrigada e boa tarde. Já estou com saudade daquilo que a gente não viveu ainda, minha amiga Liliane, aí no nosso programa à tarde, não. Eu já me empolguei todinho com esse negócio de hub, não sei o quê. Já quero ver se tem aí o próximo programa a gente faz ao vivo lá em Parintins. Já pensou, Érica Lima, Dr. Michael, todo mundo aí fazendo transmissão direto de lá, porque a gente consegue se deslocar? Que maravilha! Bom, boa semana a todos, muito obrigado pela sua audiência. A semana está só começando. O Papai do Céu nos abençoe aí imensamente nas nossas atividades e vamos em frente. É isso aí, amém. E vou agradecer também o Dr. Michael, né? Michael Monteiro, muito obrigada, doutor, pela sua participação, pelas suas contribuições sempre bem esclarecedoras. Muito obrigada e volte mais vezes. Na verdade, sou eu que agradeço, é sempre uma honra para mim poder estar aqui com vocês, participar deste programa. É um prazer para mim estar com vocês, Liliane, Érica, Anderson, foi muito bom o debate hoje, queria que durasse até um pouquinho mais. Obrigado também, quero agradecer ao público que está por surfar nessa onda, no À Tarde na Onda, e meu muito obrigado a vocês e até a próxima. É isso aí, obrigada a todos e uma boa tarde. No próximo bloco, a gente vai receber aqui no estúdio Valdemir Santana, presidente da Central Única dos Trabalhadores. O À Tarde na Onda vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não sai daí. No programa Fiscaliza Geral desta terça-feira, a gente vai conversar com os representantes dos motoristas de aplicativo aqui da nossa cidade. Eles estão reivindicando melhorias para a classe deles e a gente está dando voz a eles. Você também vai assistir tudo o que acontece nas comunidades aqui da nossa cidade. Essas e outras informações você acompanha no programa Fiscaliza Geral aqui na Rede Onda Digital, na televisão canal 8.2, na rádio na 92.3 e também no nosso YouTube Rede Onda Digital. Vem fiscalizar geral com a gente. Estudantes do Amazonas são prejudicados com a decisão do STF, que retirou o sistema de cotas da UEA. 80% das vagas eram destinadas a candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no Amazonas. Na Assembleia Legislativa, parlamentares destacaram a importância da união de forças com a bancada federal amazonense para tentar reverter a situação. Antes da decisão, apenas 20% das vagas eram destinadas a estudantes que concluíram o ensino médio em outros estados. Na última segunda-feira, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, retiraram o sistema de cotas da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, que destina 80% das vagas de cada curso para candidatos que concluíram os 3 anos do ensino médio no Amazonas. A reserva de vagas está amparada na Lei Ordinária 2.894 de 2004, que dispõe sobre as vagas oferecidas em concursos vestibulares pela UEA. Mas para o ministro Alexandre de Moraes,
As cotas com base na localidade ferem o artigo 19 da Constituição Federal, o qual é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O ministro Luiz Roberto Barroso também discordou das cotas, justificando que, além do artigo 19, também viola os artigos 206 e 208 da Constituição, que determina que o ensino deve ser ministrado com igualdade de condições e ainda que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Na Assembleia Legislativa, parlamentares discordaram da decisão do Supremo, que, segundo eles, deverá prejudicar os estudantes amazonenses. Destacaram ainda que medidas precisam ser tomadas junto à bancada federal amazonense. A decisão do Supremo foi muito infeliz. Então, a gente tem que reunir a Casa do Poder Legislativo, reunir os deputados federais, reunir os senadores que representam o nosso Estado, para que a gente possa achar uma solução. Porque nós precisamos trazer igualdade ao povo do interior, ao povo da capital e ao povo dos outros estados. Porque abrir essa decisão está abrindo a oportunidade de estudantes de outros estados concorrerem à vaga da nossa universidade do nosso estado. E o nosso maior patrimônio que nós temos hoje dentro do nosso estado é a nossa universidade estadual. Eu acho que decisões elas têm que ser cumpridas, mas elas podem sim ser contestadas nas esferas cabíveis, elas podem ser contestadas, inclusive, com a aprovação de novas leis ou de emendas constitucionais. Né? Embora a gente tenha a obrigação de cumprir, o Estado do Amazonas é um cumpridor, a universidade é cumpridora, né, do que tenha que ser, mas eu queria aqui dizer que nós precisamos, com urgência, reunir a nossa bancada da Assembleia Legislativa, reunir com a bancada federal, e o próprio reitor da UEA, o governador do estado, nós precisamos achar uma solução para essa questão da UEA. De acordo com a UEA, a instituição é mantida exclusivamente com recursos estaduais, diferente da situação das universidades federais, cujos impostos pagos em âmbito nacional credenciam brasileiros de todas as regiões a frequentá-las. E nós precisamos aqui dentro dessa casa dar uma resposta, né, apresentar uma solução para esse problema, porque a UEA foi criada com essa finalidade de trazer o desenvolvimento, trazer os avanços, é mantida exclusivamente com recursos oriundos do polo industrial. Então, a UEA é nossa, é do estado do Amazonas, é do povo amazonense. A universidade afirmou que não lançou as datas do próximo vestibular e disse que vai cumprir a decisão do Supremo, porém, em paralelo com a Procuradoria-Geral do Estado, que irá estudar o caso. Hoje o Na Onda do Turismo vai fazer feira. E quando se fala de feira, em Manaus o que não falta é opção. Você que gosta de comprar frutas e legumes fresquinhos ou só quer comer um bom pastel com caldo de cana, as feiras itinerantes são perfeitas para você se surpreender. Elas acontecem de terça a sábado e, além de um monte de opções, tem as mais variadas ofertas. Então, já tira um tempinho e vem com a gente descobrir quando e onde. Terça é na Aparecida. Quarta tem no Centro e no Eldorado. Na quinta é no Campos Elíseos e na Praça 14. Na sexta, no Centro. E no sábado, na Cachoeirinha. Opção e variedade para desfrutar, é só chegar na feira e aproveitar. Esse foi o Na Onda do Turismo. Mitos e verdades sobre doação de sangue. Doar engrossa ou afina o sangue? Mito. Doar sangue engorda? Mito. Quem teve dengue nunca mais pode doar? Mito. Causa fraqueza? Mito. Doar sangue dá coceira? Mito. Contamina o doador? Mito. Verdade só tem uma. Doar sangue é um ato de amor. Ame e faça o bem. Doe.
Hoje é dia de atravessar a ponte e conhecer as famosas ruínas de Paricatuba com o Na Onda do Turismo. A 30 quilômetros de Manaus, localizada no município de Iranduba, a construção ganhou vida em 1898 e já teve inúmeras funcionalidades, desde a sede do Instituto Afonso Pena, Liceu de Artes e Ofícios, até a Hospital Belisário Pena. Hoje, restam apenas as ruínas, muito visitadas por turistas. Após as ruínas, você pode conhecer o Mirante da Virgem, que tem uma bela panorâmica do Rio Negro. Ah, e o nome Paricatuba deriva de paricais, erva alucinógena utilizada em rituais indígenas da região.